Olá, pessoal! Agora a terceira e última parte da situação de aprendizagem 3, onde nós vamos aplicar as somas dos termos da PA e da PG à matemática financeira, tá? Então, olha lá. Quando a gente fala em crescimento de um capital a uma taxa constante de juros simples, a gente tem que lembrar da soma dos termos de uma PA, tá? Então, juros simples, soma dos termos da PA. E quando falamos em taxa constante de juros compostos, lembramos da soma dos termos de uma PG. Então, juros simples, soma da PA, juros compostos, soma da PG. Simples assim. Aí nós temos um primeiro exemplo. Suponha que um cidadão aplique mensalmente durante 8 anos, 8 meses, uma quantia fixa de R$200 a juros simples de 5%. Ao final, depois dos 8 meses de aplicação, quanto terá acumulado essa pessoa? Vamos fazer, né? Então, olha lá, pessoal, nesse exemplo, a gente tem que esse cidadão, ele vai fazer a aplicação durante 8 meses, então o N vale 8. Uma quantia fixa, então capital fixo de R$200, tá? Então, isso daí é o valor que ele aplicou, tá? Depois de 8 meses, há juros simples de 5%. Então, quando a gente fala em juros simples, a gente vai lembrar da soma dos termos da PA. Então, A1, tá? Então, isso daqui que a gente tem que lembrar, tá? Por quê? Porque a gente está falando de juros simples, tá? Aí ele fala da taxa de 5% ao mês, né? Quanto terá acumulado essa pessoa? Então, o quanto ela acumulou vai ser a soma, tá? Agora vamos pensar na taxa de 5%, tá? Esse 5% é o que vai render por mês. Então, todo mês vai render isso. Só que como a gente está trabalhando com juros simples, esse 5% ele rende em cima do valor inicial, tá? Então, ele não rende sobre o valor do mês anterior, ele rende sempre lá do primeiro valor, tá? Então, olha só, no primeiro mês, que é o nosso A1, tá? O nosso A1 vai ser o quê? Vai ser o capital, que é o nosso 100%, mais esse 5%. Então, no primeiro mês, ele vai render o que ele tinha, que é os R$200, mais 5% desses R$200. Então, aqui a gente tem 1,05. Então, o A1 vai ser o quê? Os R$200 vezes 1,05, tá? Então, olha lá, no primeiro mês, o que vai ter? Vai ter os R$200, que representa 100%, mais 5% desses R$200. Então, se vai render 105%, vai render 1,05%, tá? Se a gente fizer só 200 vezes os 5%, a gente não vai ter o valor do rendimento do mês. A gente vai ter o valor dos juros só. A gente não vai saber o quanto rendeu, quanto ele vai ter nesse primeiro mês, tá? Vou refazer aqui. Se a gente fizer só 200 vezes 5%, a gente vai ter só o valor dos juros, não vai saber o quanto ele tem lá aplicado, só o quanto rendeu esse capital inicial dele, tá? Então, quando a gente faz aqui 200 vezes 1,05, a gente encontra R$210, tá? Então, encontramos aí 210, certo? Agora, ele quer saber o rendimento, né? O quanto essa pessoa vai ter acumulado após 8 meses. Então, a gente tem que saber quem que é o nosso A8. Então, a gente tem que pensar que é o nosso A8. Então, esse valor
quando é a taxa, né, que eu acabei de falar, de juros simples, ela rende sempre em cima desse capital aqui do começo. Então, o juro simples é sempre em cima desses R$ 200. Então, vamos pensar, no segundo mês, o que vai ter? A gente vai ter esses R$ 200 vezes quem? Os 5%, que é da taxa, né? No segundo mês, mais o que estava lá, os 210, que é o A1, tá? O que já rendeu. Então, vai saber o valor dos juros, tá? Em cima desses R$ 200, mais o que ele já tinha, para formar a PA. Então, 200 vezes 5%, a gente vai encontrar R$ 10, tá? Então, olha lá, 0,05 vezes 200. Vezes 5, 10. Uma, duas casas, tá? Então, dá R$ 10. R$ 10 mais esse 210. Então, no segundo mês, ele vai ter R$ 220, tá? No terceiro mês, olha lá, no terceiro mês, que é o nosso A3, vai render em cima desses R$ 200, só que essa taxa, como é o terceiro mês, ela vai render pela segunda vez, certo? Então, ela já rendeu uma vez aqui, ela vai render de novo. Então, vezes 2, mais o A1, que estava lá, tá? Então, aqui vai ser o quê? O A3, 200 vezes 0,05 dá 10, vezes 2, 20, mais o 210, que é igual a 230. Tá? No quarto mês, ele vai render quanto? Aí a gente percebe que ele tá aumentando de 10 em R$ 10, né? Ó, era 210, 220, 230. Então, o nosso A4 vai ser quanto? 240, não é? Vai ser o R$ 200 vezes a taxa de 5%, só que ela está rendendo pela terceira vez, mais o A1, que estava lá desde o começo, porque isso daqui só vai dar o valor dos juros, tá? Então, o valor dos juros, que vai ser quanto aqui? Quando a gente fizer essa conta, a gente vai encontrar R$ 30, mais o 210, que vai dar 240, ó. Percebem? 210, 220, 230, 240, tá? Então, a gente precisa saber quem? O nosso AN. Quem que vai ser o nosso AN? Se a gente quer a soma dos 8, então a gente precisa saber quem que é o A8, tá? Então, para a gente saber quem que é o A8, o que que a gente vai fazer? Ué, o A8 vai ser o capital, R$ 200, vezes a taxa que está rendendo pela sétima vez. Lembra que é sempre um a menos. Mais o valor do A1, que já rendeu no primeiro mês, tá? Daí a gente resolve isso daqui. Quando a gente resolve isso daqui, a gente encontra 10 vezes 7 mais 210. Então, o nosso A8 vai ser 70 mais 210. O nosso A8 é igual a R$ 280. Esse é o valor do A8. Tá? R$ 280. Então, de novo, aqui essa parte que é mais complicadinha um pouquinho, tá? Então, a gente tem que pensar assim, que quando é juros simples, rende em cima do valor inicial. É só em cima desse que rende. Então, o nosso A1, né, só ele que a gente vai fazer, se a gente não quiser pensar como 1,05, a gente pode pensar como 200 vezes a taxa mais os 200, tá?
que é a mesma coisa que fazer 200 vezes 1,05. Então, a gente calculamos o valor dos juros, 5% em cima de 200, que dá 10, mais os 200, tá? Então, o A1 vai ser o quê? R$10 mais R$200, que deu o 210 daqui, certo? O A2 vai ser o quê? O 200 vezes os 5%, né? Mais quem? Mais os R$210, porque é o valor que tá lá, tá? Sempre o valor do primeiro mês, tá? Então, ele rendeu em cima do capital, mas somou com o valor de R$210, tá? Que é o valor do rendimento do primeiro mês, tá? Então, sempre somando com esse. Daí, a gente vai encontrar o A3. O A3 vai ser o rendimento em cima do capital inicial, 2 vezes 2, que é o rendimento pela segunda vez, tá? Mais o valor inicial, tá? Então, aqui tem 10 vezes 2, que dá 20, tá? Mais os 210, que dá 230. No A4, a gente vai ter os juros em cima do capital inicial, vezes o terceiro mês, mais os 210 que já tá lá, certo? Aí agora a gente quer saber quanto que essa pessoa terá acumulado, tá? Ela acumulou quanto? Vamos resolver isso daqui, ó. A soma dos 8 meses vai ser o A1, que é 210, mais o AN, que é o nosso A8, que é 280, vezes N, quem que é N? 8 dividido por 2. Então, a soma desses 8 termos vai ser 210 com 280, dá 490. Já vou dividir aqui, ó, 8 dividido por 2, que dá 4. Então, vou multiplicar por 4. Então, essa pessoa terá acumulado, ao final de 8 meses, a quantia de 490 vezes 4, que dá R$1.960. Tá? Então, após 4 meses, ela vai ter acumulado R$1.960. E o exemplo 2, suponha que uma pessoa, como outro ali, aplique mensalmente durante 8 meses uma quantia fixa de R$200 a juros compostos de 5%. Ao final, depois dos 8 meses de aplicação, quanto terá acumulado essa pessoa? Agora, juros compostos, tá? Agora, o segundo exemplo. No segundo exemplo, ele fala que a pessoa fez a aplicação sob juros compostos. Quando a gente pensa em juros composto, é juros sobre juros. O rendimento não vai ser mais em cima do valor inicial, que nem a gente fez anteriormente, que era de R$200, então o rendimento era sempre em cima daquele 200, tá? No juros composto é o rendimento em cima do mês anterior, tá? Então, se num primeiro mês tem 210, no segundo mês vai render em cima desses 210, não em cima dos 200. Aí, se num segundo mês tem 220, vai render em cima desses 220, tá? Sempre em cima do valor do mês anterior, tá? O rendimento é sempre juros sobre juros, por isso que a gente fala de juros composto. E os juros sobre juros, juros compostos, eles são utilizados aí nessas instituições financeiras, empréstimos, financiamento, aplicações, poupança, tá? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Então, quando a gente vai resolver isso daqui... Ele quer saber quanto que a pessoa acumulou em 8 meses? Não tem mais suco. Que suco? Pra pôr na massa.
Então, se ele quer saber quanto a pessoa acumulou ao final desses 8 meses, a gente tem o capital, que é 200, tá? Quem que vai ser o nosso A1? O nosso A1 vai ser o capital vezes lá, a mesma coisa. 5% mais o 100%, que dá 1,05. Então, o nosso A1 vai ser R$210, tá? Como a gente está falando de juros compostos, a gente vai pensar, vai ter que lembrar da soma dos termos de uma PG, tá? Então, juros simples é PA e juros compostos é APG. Então, elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, tá? Então, olha lá. Agora, a gente vai substituir aqui na nossa fórmula. E quem que vai ser o nosso N? Nosso N vai ser o valor dos 8 meses, tá? N igual a 8. Então, a soma dos 8 vai ser o nosso A1, que é 210, vezes Q. Quem que vai ser a nossa taxa? A nossa taxa é essa daqui, ó, tá? Percebam a diferença do juros simples para os juros compostos. No juros simples, a taxa, com exceção do primeiro mês, que rendia em cima do valor anterior, que era o capital inicial, né? Era sempre 0,05, tá? Nesse daqui não. Esse daqui, esse 1, quer dizer que está rendendo em cima do 100% anterior, tá? Por isso que a gente está usando a nossa razão, que é igual a 1,05, tá? Então, 1,05 elevado a n, que é 8, menos 1, sobre 1,05 menos 1. Agora, a gente vai resolver essa potência aqui. Então, a soma vai ser 210, vamos copiar tudo. Quando a gente faz 1,05 elevado à oitava, a gente tem várias casas decimais, várias casas depois da vírgula. Então, eu estou arredondando para 1,48, tá? E se vocês forem fazer e utilizarem todas as casas, o valor dá diferente no final, tá? Então, vamos lá. Agora aqui, 1,05 menos 1 dá 0,05. Agora a gente faz essa diferença aqui, essa subtração. Então, dá 210 vezes 1,48 menos 1 vai dar 0,48, dividido por 0,05. Agora, a gente vai resolver isso daqui, tá? 210 vezes 0,48 dividido por 0,05. Se a gente fizer tudo na calculadora, a gente vai encontrar 2016. Então, ao final de 8 meses, essa pessoa vai ter R$2.016, tá? Então, o que a gente consegue analisar? No exemplo anterior, a pessoa conseguiu acumular R$1.960. E nesse, ela acumula 2016. Então, é muito mais vantajoso uma aplicação que utilize juros compostos. Mas, lembrando que no financiamento, eles também utilizam juros compostos, tá? É difícil utilizar juros simples, tá? Eu acho que em aplicações financeiras, não. Sempre juros sobre juros. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado das nossas aulas. Se ficou alguma dúvida, tem os questionários online que vocês vão responder. Dessa parte 3 também tem um questionário online, só questionário online. Tem, eu acho que uma questão no caderno do aluno, que já está lá no roteiro de estudos, e um questionário online dessa parte também. E qualquer dúvida, estamos à disposição, eu, a professora Graciele, também no grupo de WhatsApp, tá? Para tirar as dúvidas de vocês.